Seja mal-vindo ao canal Terror Noturno. Meu nome é Lucas e hoje eu tenho uma história para lhe contar. Se você está lendo isso agora, é necessário que saia imediatamente de sua casa. Eu não sei como ou por que isso está acontecendo, mas, pelo que sei, não é seguro para ninguém ouvir isso dentro de sua casa neste momento. Entre no seu carro, vá para a cidade mais próxima e ouça lá. Porque eu não sei por quanto tempo será até que aquela coisa apareça para você ou qualquer outra pessoa. Eu não sei o que é essa criatura, o que ela quer ou quantas delas existem. Tudo o que sei é que ela está determinada a matar e não vai parar por nada até cumprir seu objetivo. Se você não seguiu essas instruções, pelo menos tranque todas as suas portas e janelas. Apague as luzes, fique em um lugar seguro e certifique-se de que sua presença não seja notada. Depois de fazer isso, continue ouvindo e eu explicarei o que está acontecendo da melhor forma que posso. Uma noite, eu estava em casa assistindo TV. Foi uma semana difícil, então fiquei feliz que finalmente chegou o fim de semana. Eu poderia ficar por aí sem fazer nada e não me importar muito com qualquer coisa. Tudo parecia normal, pelo menos eu pensava assim. Mas enquanto eu assistia à TV, notei algo estranho, saindo da floresta no fundo do meu quintal. E quando eu olhei, havia um homem. Bem, eu não tenho certeza se poderia chamá-lo exatamente assim. Ele tinha cerca de 1,5 m de altura, completamente branco, completamente nu e com braços muito longos. Eu quero dizer, braços muito longos. Eles arrastavam atrás dele como um peso morto, e a maneira como ele andava quase fazia parecer que era um fardo para ele. Suas mãos arrastavam um objeto muito grande atrás dele, que eu não podia ver na época. A cada passo, percebi que ele caminhava com um movimento muito desajeitado. Cada passo parecia drenar a própria vida dele. Eu quase quis ajudá-lo. Isso até eu ver o rosto dele. Conforme ele se aproximava de mim, vi que onde deveria ter seus olhos não havia nada além de 2 pontos vermelhos brilhantes, descansando em órbitas inchadas em seu rosto. Ele não tinha nariz e também não tinha lábios. Sua boca estava presa em um sorriso muito largo e seus dentes eram muito grandes. Quero dizer, se é que eram dentes. Eles eram mais como pregos, saindo de suas gengivas sangrentas. Ele tinha cabelos longos e pretos, que quase tocavam sua cintura. A criatura não prestou atenção em mim, arrastando o que quer que fosse que carregava atrás dele como se fosse seu dever eterno. Eu podia ouvir sua respiração suave e ver a névoa saindo de sua boca após cada respiração, devido ao fato de ser pleno inverno. Conforme ele se aproximava da casa, eu ficava cada vez mais aterrorizado. Desliguei rapidamente minha TV, apaguei as luzes e me escondi no meu quarto, no andar de cima. Olhei pela janela e continuei observando suas ações. Durante isso, a criatura havia atravessado meu grande quintal e chegado à minha casa. Nesse ponto, finalmente consegui ver o horrível objeto que ele estava carregando. Em seus braços, ele arrastava um corpo de um jovem atrás dele. Eu não conseguia ver como era a pessoa. Estava muito mutilada e dilacerada para que eu pudesse distinguir algo humano sobre ela. A criatura então pegou o corpo e o pendurou na parede com um gancho de carne, que já estava atravessado na cabeça ensanguentada do homem. Eu quase vomitei com essa visão. A criatura andou para trás, esticando os braços e soltando um bocejo sutil, como se tivesse finalmente completado uma tarefa muito difícil. Subiu na minha varanda, acelerando o passo depois de pendurar aquele corpo. Esperei em silêncio e terror, o único barulho vindo do meu coração que batia rapidamente contra as costelas. Então, ele olhou para mim e seu sorriso se alargou. Saltei para trás de horror, enquanto
ele se aproximava da minha porta dos fundos. Estendeu os braços compridos e segurou a maçaneta da minha porta. Lentamente empurrou a porta dos fundos e entrou. Nesse ponto, eu estava tão atordoado que consegui trancar minha porta e ir para o canto do meu quarto. Eu me encolhi debaixo de um cobertor como uma criança e esperei com medo. Eu sabia que seria o próximo. Ouvi ele subindo as escadas, fazendo o mínimo de barulho possível. Quando chegou ao topo da escada, parou por um momento, como se estivesse contemplando como me mutilar. Em seguida, segurou a maçaneta da porta e começou a chacoalhá-la, violentamente. Continuou sacudindo a maçaneta, esperando arrombar, mas sem sucesso. Ouvi a criatura descer as escadas e sair pela porta dos fundos. Observei a criatura, enquanto ela se arrastava lentamente de volta para a floresta. Esperei por alguns minutos, caso voltasse com algum tipo de machado para derrubar minha porta. Devo ter esperado em meu quarto por meia hora antes de finalmente decidir que estava seguro. Corri rapidamente para debaixo das escadas e saí da minha casa. Entrei no meu carro e saí de lá o mais rápido que pude. Seja lá o que fosse aquela criatura, eu não queria estar por perto quando ela voltasse. Fui para a cidade mais próxima e aluguei um hotel lá. Fiquei lá durante toda a noite e decidi que relataria o incidente à polícia na manhã seguinte. Não estava certo de que acreditariam em mim, mas era melhor do que ser acusado de um assassinato que não cometi. O próximo dia, acordei e fui até a delegacia para relatar os assassinatos à polícia. Assim que entrei na delegacia, porém, percebi que tudo parecia muito calmo. Não havia relatórios de pessoas desaparecidas, nenhuma investigação de assassinato em andamento. Era como se o corpo que eu tinha visto naquela noite anterior nunca tivesse existido. Poderia muito bem ter sido minha imaginação também, porque quando retornei para casa, o corpo não estava lá. Na verdade, não existia nenhum sinal de que qualquer um dos eventos da noite passada tivesse acontecido. Era como se fosse um sonho muito maligno. Sim, tinha que ser isso. Deve ter sido um sonho. Provavelmente acordei assustado e saí correndo de casa em pânico. Eu continuava me dizendo essas coisas, sabendo no fundo do meu coração que não eram verdadeiras. Naquela noite, tranquei-me no meu quarto e apaguei as luzes assim que escureceu lá fora. Eu queria ter certeza de que a criatura não tinha ideia da minha presença, embora fosse difícil dormir, mas acabei adormecendo. Apenas por pouco tempo, pois fui acordado por volta das 1h da manhã pelo som de arranhões. Sentei-me na cama e olhei pela janela, cuidando para ficar escondido. Para meu horror, a criatura estava de volta, arranhando contra a minha parede. Era como se quisesse chamar a minha atenção. Quando olhei para a parede onde ela havia colocado os corpos na noite passada, vi 12 outros no lugar deles. Cada um estava pendurado de maneiras terríveis e diferentes. 2 pessoas estavam de cabeça para baixo, em arame farpado, enrolado em torno de seus pés. Outros estavam pregados na parede. Um homem estava pendurado pelos intestinos, que haviam sido removidos do seu corpo de maneira muito precisa. Desviei o olhar dessa visão terrível, esperando que a criatura me colocasse contra a parede com o resto daquelas pessoas. Abriu a porta dos fundos e entrou na minha casa, desta vez mais rápido, como se estivesse mais ansioso para me adicionar à sua coleção. Subiu a escada e começou a sacudir a maçaneta da minha porta. Continuou sacudindo-a, até que finalmente quebrou e a porta deslizou aberta. Eu assisti enquanto a silhueta do monstro se arrastava silenciosamente pela minha porta. Ajoelhou-se ao meu lado. Neste ponto, eu estava tão atordoado que não conseguia fazer nada e apenas fiquei lá, esperando pelo meu destino terrível. Colocou as mãos no meu queixo e levantou minha cabeça para que eu fosse forçado a olhar
para suas órbitas oculares vazias. Senti sua respiração quente contra o meu rosto, que cheirava a sangue. Então, para minha surpresa, ele falou: "Pai", falou com uma voz lenta e rouca. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Essa criatura me chamando de pai, falando quase como uma criança, dizendo suas primeiras palavras. Eu nunca tive um filho, e eu saberia se tivesse um filho e ele se parecesse com isso. Parecia quase triste enquanto falava. "Pai, você está com medo, pai? Por que você está com medo?" "De mim, pai." Continuei olhando para a criatura horrorizado. O que diabos estava acontecendo? Essa coisa realmente achava que eu era o pai dela? Eu fiquei atônito e chocado com essa coisa horrível. "Pai, olhe lá fora." Respirou profundamente entre cada palavra, como se falar fosse um esforço. "Fiz um presente para você, pai. Você gostou?" Forcei-me a olhar para fora da janela, para a obra de arte horrível que a besta havia preparado para eu ver. A criatura me olhou por um momento, enquanto eu ponderava uma resposta. Com uma voz trêmula, eu disse: Sim, realmente amo o seu presente." Seu sorriso cresceu com excitação. Abaixou minha cabeça e eu a observei sair lentamente do meu quarto. Suspirei aliviado e me afastei da porta. Mas, assim que fiz isso, a criatura se virou, olhou para mim e disse algo que ainda, até este momento, me faz temer pela minha vida e pela vida de todos os outros. Suas últimas palavras para mim são a razão pela qual estou enviando essa mensagem para todos. Enquanto se arrastava para fora da minha porta pela última vez, ele disse: "Eu não terminei, pai. Fique aqui. Eu vou buscar mais pessoas." E ele ainda não voltou. Boa noite.